nossa igreja, você que nos assiste através deste canal, bem-vindo em nome de Jesus. Nós estamos numa série, nossa igreja, a gente costuma falar com os membros, com a igreja, através de séries, e iniciamos essa série no começo desse mês, com o nosso pastor Fernando. Quem diria que estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje, né? Quem poderia imaginar, passava na nossa mente algo semelhante a isso? Jamais. Mas eu acho que não foi por acaso que o Espírito Santo colocou no coração dele para falarmos sobre isso, sobre a importância de sermos realmente discípulos de Jesus. Na primeira semana ele falou sobre o chamado do discípulo. Era um culto multicultural, eu traduzia, e ficou bem claro que esse chamado é para todos, que há várias pessoas que são fãs de Jesus, que gostam dele, gostam do que ele fala, mas ainda não se dispuseram, não se comprometeram a se tornarem discípulos. A gente viu que o discipulado, esse chamado para o discípulo, é progressivo, tem estágios. Não necessariamente era a primeira oportunidade que a pessoa tem e ouve a respeito de Jesus, que ela vai se tornar um discípulo. Mas que esse processo deve iniciar, que esse processo deve começar. E eu creio, sem sombra de dúvidas, que o que está acontecendo conosco vai gerar em nosso meio muitos discípulos. Você crê nisso? Muitos discípulos. Muitos vão deixar de ser fãs e vão se tornar de fato discípulos de Jesus. Semana passada, com tudo o que estava acontecendo, nós convidamos o pastor César, que é um amigo que tem nos ajudado, e trouxe a palavra, e nós ouvimos a respeito do custo do discipulado. Que o custo do discipulado é as nossas vidas, é o nosso estilo de vida, é tudo que temos. Que sim, fomos chamados para ser discípulos, mas se queremos ser, temos que estar dispostos a entregar tudo, a deixar tudo. E claro, fazendo isso a gente vai ter a recompensa. A recompensa. E a recompensa serão as vidas que nós iremos tocar. Então essa é a série que estamos falando, Crescendo em Discipulado, de pescador para pescadores de homem, focando principalmente na vida do apóstolo, discípulo Pedro. Esses dias eu, pensando em tudo que está acontecendo, eu nunca me identifiquei tanto com Pedro como eu tenho me identificado durante esses dias. Pedro realmente espelha, pelo menos para a minha vida, muito do que sou, do que estou vivendo, e não creio que é por acaso que o Senhor escolheu justamente falar conosco através da vida desse homem. O assunto de hoje é a autoridade do discípulo. Uma vez que os discípulos foram, os primeiros seguidores de Jesus foram chamados para ser discípulos, sabendo que haveria um custo e uma recompensa, Jesus precisava de equipá-los, precisava de dar a eles a autoridade. E nós vamos usar um texto bem conhecido que está em Mateus capítulo 16. Se você trouxe a sua Bíblia e puder me acompanhar, eu tenho todos os textos projetados, mas eu acho que é uma oportunidade de você se familiarizar com o texto na sua Bíblia, talvez uma versão um pouquinho diferente, se atentar a alguma palavra, alguma coisa que não está talvez na tradução que eu estou usando a NVI, mas talvez você tenha uma tradução diferente. E é sempre importante você trazer a sua Bíblia, como temos encorajado durante todo esse ano. Essa conversa de Jesus com os discípulos é muito interessante, tem aí inúmeros ensinamentos que a gente vai extrair. Eu vou tentar ser bem rápido, porque eu sei que o tempo nosso está um pouquinho avançado, nós não temos almoço hoje, resolvemos não fazer por enquanto, estamos nesse processo de cura, nesse processo ainda de nos colocarmos de volta nos trilhos como igreja. Deus já tem nos abençoado, eu agradeço a todos que têm nos apoiado, todas as palavras têm sido muito bem-vindas, tem sido realmente consolo, que o Senhor tem trazido para nós. Cada palavra, cada verso escrito tem ministrado aos nossos corações. Eu agradeço pelos líderes dessa igreja, pessoas realmente de peso que têm nos ajudado. Eu agradeço aos amigos, colegas, pastores que têm nos ajudado, nos cooperado assim nesse ministério. Semana que vem a gente tem uma reunião para falar de assuntos importantes da parte eclesiástica da igreja. Orem por nós, que Deus fale conosco, nos dê sabedoria, que a gente possa continuar esse legado que foi colocado em nossas mãos. Você pode dizer amém? Não foi na mão de ninguém, foi em nossas mãos. Verso de número 13, Jesus falando a esses amados discípulos, representando aí a nós como igreja, diz o texto: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Para quem esteve conosco nessa viagem que fizemos, que foi marcante, agora mais do que nunca ela toma
uma dimensão muito maior, Cesareia de Filipe fica ao norte de Israel. Se você esteve conosco, você vai se lembrar de quando eu te falar isso. É aquela região onde nós fomos quase com a divisa do Líbano, onde a gente comeu aquele peixe, lembra, né? Naquele lugar assim cheio de águas que circulavam aquele restaurante. Nós chegamos nessa região, Cesareia de Filipe, onde era uma cidade que tinha sido edificada em honra a César. E nós fomos exatamente no local onde Jesus possivelmente fez essa pergunta aos seus discípulos, que era uma caverna, mais ou menos, bem grande, mas só para vocês entenderem como esse púlpito aqui. Nós tínhamos ali assim, diante de nossos olhos, algo muito estrondoso, muito grande, uma caverna que entrava dentro da pedra assim, e no meio dela assim, um grande lago. Quantos se lembram desse lugar lá que a gente foi, né? Era um lago lindo, e aquele lugar, aquela região, era uma região de um deus pagão, claro, mas um deus chamado Pan. E aquela região era uma região de muita adoração, inclusive tinha uma estátua a César ali. Tinham 7 deuses colocados nesse lugar, não só Pan estava ali, mas 7 deuses. E eu acho muito interessante como Jesus faz essa pergunta no local, numa região muito pagã, diante de tantos deuses, e um deles muito relevante para aquela região, que era Pan. Só para você entender, eu acho que tudo que está na Bíblia tem um propósito. Esse Deus chamado Pan, quando os seus seguidores queriam saber a respeito das colheitas daquele ano, das bênçãos, eles faziam um sacrifício de um cordeiro. E eles jogavam esse cordeiro nesse lago, em sacrifício a Pan. E quem esteve lá observou comigo que o lago está assim, é parado, mas logo atrás, assim, imagina que o lago, logo atrás tem um rio. E é o início do Rio Jordão, que nasce no Hebrom. Então a água sai daquele lago, passa por debaixo da terra e sai lá na frente, surge o rio. E aquele cordeiro que era lançado, segundo a tradição, diz que se Pan recebesse o sacrifício, o cordeiro não saía do outro lado. O cordeiro ficava em algum lugar preso, era um sacrifício a Pan. É interessante que mais tarde Jesus, o sacrifício vivo de Deus, seria entregue também, seria colocado debaixo da terra. E graças a Deus, pediu para tirar? Porque está quente, né? Obrigado, cuidado que a unção está sobre esse manto. Glória a Deus. Então, mais tarde, essa ilustração veio muito bem se encaixar com o que Jesus faria. Jesus, o sacrifício que seria entregue por nós. Então Jesus escolhe este lugar. Então os discípulos mais tarde, eu creio, ficaram pensando em tudo isso, e faz a pergunta mais importante que todos nós temos que responder: quem eu sou? Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Porque por mais que você esteja na igreja, por mais que você tenha nos acompanhado, por mais que você ouça falar, você precisa ter essa resposta clara, bem elaborada dentro de você. Cesareia de Filipe é uma região que parecia muito com os nossos dias, com muitos deuses, com muita carnalidade. E no meio desse lugar terrível, essa pergunta também soa para a gente hoje: quem é que os homens dizem que eu sou? E aí tem a resposta. Eles responderam, eles quem? Os discípulos: alguns dizem que tu és João Batista, outro Elias, e outros Jeremias, e outro um dos profetas. Preste atenção que esta resposta, claramente os discípulos não endereçam elas a eles. Mas é interessante o que as pessoas estavam falando a respeito de Jesus. Tanto João Batista, como Jeremias, como Elias, eram profetas da parte de Deus que tinham um discurso muito similar. João Batista, embora já estava morto aí, ele tinha um discurso muito forte de arrependimento, de chamando o povo a arrepender-se. Ele tinha um discurso tão pesado, tão forte, que ele custou a vida. Ele não era aquele que agradava através da sua mensagem. Ele não estava interessado em aglomerar pessoas atrás de você. Ele tinha uma mensagem da parte de Deus que era a respeito do arrependimento. E arrependimento esse falar da nação de Israel, que segundo eles criam, não precisavam de se arrepender porque já eram filhos de Abraão. E ele chamava eles ao arrependimento.
E os outros 2 profetas que são citados pela multidão que ouvia, que Jesus estava ouvindo, o que eles acham dele? Eram homens que vinham contra o sistema, que foram levantados por Deus naquela época para profetizar contra o sistema, sobre o governo que estava. Jeremias e Elias pregavam contra os reis daquela época, dos seus dias. Encararam aqueles homens mais poderosos e diziam: olha, isso tudo está corrupto, isso tudo está errado. Vocês precisam de se arrepender. Preste atenção que todos esses 2 profetas que falavam contra o sistema e João Batista representa uma ideia muito antiga no meio do povo de Israel, que era o libertador, o Messias, que era aquele que viria para trazer o poder de volta nas mãos do povo de Israel, que estavam, naquela ocasião, debaixo de um domínio dos romanos. Então a ideia do povo sim estava vindo de forma correta, mas eles queriam um líder militar forte, eles queriam um líder governamental na terra forte, é isso que eles estavam esperando. Então, embora eles tinham ali uma ideia do que Jesus sim viria a fazer, a ideia que eles estavam era de algo terreno, como muitas vezes as pessoas estão hoje a respeito de Jesus. Querem um Jesus para resolver os seus problemas terrenos, querem um Jesus para trazer a solução dos seus problemas diários, mas ainda não tiveram uma revelação de quem de fato Jesus é. Aí Jesus faz a pergunta para eles, para os discípulos: e vocês? Ou seja, tudo bem, eu estou te ouvindo, isso é o que as pessoas estão falando a respeito de mim, mas e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? É interessante quando a gente às vezes senta assim numa roda, num grupo de amigos, e você tem sempre alguém que fala isso. Eu tenho um amigo meu que quer fazer a seguinte pergunta, um amigo meu me falou isso: quantos já fizeram isso, né? Você fala, às vezes você está embutido naquela pergunta, mas você sabe, eu ouvi falar, um amigo meu quer saber isso e isso. Mas é bom quando você ouve essas perguntas, traz isso à pauta, né? Mas de repente você dá uma olhada no olho da pessoa e fala assim: e você? E você, o que você diz a respeito disso? Confrontar. Jesus, ele não tinha medo de confronto. Ele olhou para os discípulos e disse: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Simão, ele que falava em nome dos discípulos, aquele que nós estamos focando nessa série, Simão Pedro, e a gente viu que eram 2 nomes que ele tinha, Simão e também Pedro, o nome que Jesus o chamou, respondeu: você é o Cristo. E eu coloquei entre parênteses, não está talvez na maioria das Bíblias, Messias, o Filho do Deus vivo. É interessante que Pedro reafirma aquela ideia que as pessoas estavam tendo de Jesus: tu és o libertador. O Cristo aí significa aquele que vai nos salvar. Eu não sei se na mente de Pedro estava pensando nessa salvação que a maioria das pessoas criam, que era uma salvação militar e política, era uma salvação da opressão que eles estavam vivendo, e Pedro reafirma o que as pessoas também achavam a respeito de Jesus, mas ele traz uma outra afirmação, ele faz uma outra revelação a respeito do que eles estavam achando de Jesus, que era mais importante. Porque esses outros deuses, ou esses outros messias, se você não sabe, já teve outros messias. Saul foi um messias, Davi foi um messias, foi um Messias, um libertador, foi um guerreiro político, foi um líder que trouxe libertação para o povo. Mas todos eles eram filhos de homens, todos eles eram simplesmente mortais. E aí é onde faz uma diferenciação tremenda do que Pedro acaba de dizer. Mas você não, você é o Messias, você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém? Essa é a grande revelação que Pedro revela, e Jesus próprio fala a respeito disso no próximo verso. Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filhos de Jonas, pois isso não foi revelado, quando ele diz carne e sangue, ou seja, isso não é algo natural. Isso não é algo que você conseguiu elaborar da seu próprio raciocínio. Isso foi o quê? Uma revelação. Isso foi te revelado, mas o meu Pai do céu, Ele te revelou isso. Foi Ele que te falou a respeito disso. Preste atenção, queridos, que até a nossa salvação, até o fato de conhecer Jesus, a gente depende de Deus. Quantos podem dizer amém? É o Espírito Santo que fala conosco. Por isso que cada um tem o seu tempo, tem a sua hora. A gente nunca sabe onde vai ser o tempo de cada um. Tem um momento que o Espírito Santo ilumina os nossos corações, abre a nossa mente, e a gente reconhece quem Jesus é.
Você se lembra do seu dia? Onde, usando esse termo que não faz sentido hoje para quem é mais novo, né? Na minha época, quando você ia ligar para alguém, você usava os telefones públicos que usavam uma moeda. E aquela moeda chamava-se de ficha. Aí quando você colocava, ela fazia descarga e a ligação completava, você falava, a ficha caiu, conectou. Hoje quando a gente fala assim, a ficha ainda não... De que ele está falando? Você tem que lembrar que você é velho e que nem todo mundo entende o que você fala. Tá bom? Mas, para voltar aí, demora essa ficha cair às vezes nas nossas vidas. Por quê? Porque o Espírito Santo está falando e tem um tempo para revelar isso para cada um de nós. Você que está me ouvindo hoje, talvez hoje é o seu dia dessa ficha cair, do Espírito Santo arder no seu coração, quem de fato Jesus é. Que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador do mundo. Verso 18 ele diz, baseado no que ele acabou de falar, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse é um dos versículos mais discutidos dentro da teologia, tanto pelos evangélicos, protestantes, como aqueles que nós também amamos e somos similares em muitas coisas que são os católicos apostólicos romanos. Eles utilizam essa passagem para dizer que Pedro foi o primeiro líder da igreja, o primeiro papa, e aquele pelo qual Jesus edificou a sua igreja, escolheu ele. Eu sei que Deus trabalha com líderes, mas usar esse versículo nesse contexto é um equívoco, porque as palavras utilizadas ali são claras. As palavras que Jesus utiliza, e não é por acaso que ele muda o nome dele de Simão para Pedro, o que Jesus fala ali aquele dia, quem lê o texto no original sabe que Jesus não está falando a mesma coisa. Quando ele diz, tu és Pedro, ele está dizendo, tu és Petros. E Petros significa uma pequena rocha. Uma rocha pequena, como ele diz para Pedro que ele era, tu és uma pequena rocha. Mas, eles dizendo aí, colocando, né? Sobre esta rocha, sobre esta afirmação que você acabou de dizer, ele usou a palavra Petra. E a palavra Petra significa grande rocha. Você é pedra pequena, mas essa afirmação que você acabou de dizer, que eu sou filho de Deus, é uma grande rocha, e é sobre esta rocha que eu vou edificar a minha igreja. A minha igreja está sendo edificada por saber que eu sou o Cristo, o Salvador do mundo, o Filho de Deus, e não sobre homem nenhum. Quantos podem dizer amém? A igreja não foi edificada sobre João, não foi edificada sobre Pedro, nem sobre Paulo, nem sobre José, nem sobre Maria. A igreja foi edificada sobre a verdade que Jesus é o Salvador do mundo, o Filho de Deus. É essa a verdade que nós precisamos de entender. E é sobre isso que ele diz, a minha igreja. A igreja não é de homens, a igreja é do Senhor Jesus. Jesus não negocia isso, a igreja é dele. Igreja aí não é o templo. A palavra utilizada por Jesus é eclesia. Era um grupo de pessoas chamado para fora com um propósito. Era uma aglomeração de pessoas que eram chamadas para decidir de assuntos importantes. Jesus usou um termo muito conhecido na época. A palavra aí não era uma palavra inventada na hora por Jesus. Tem gente que fala assim, a igreja é a invenção de homens. Não, Jesus usou esse termo, eclesia. Grupo de pessoas chamado para fora com um único propósito. E nós fomos chamados para fora do mundo, para fora do pecado, com um único propósito, amém? De proclamar as verdades de Deus. Jesus falou assim como existem as eclesias aí que acontecem no governo, que são pessoas sendo chamadas para declarar ou fazer certas coisas, tomar certas decisões, eu também vou aglomerar um grupo de pessoas com um propósito específico, que será esta igreja. Aí ele diz o seguinte, no verso de número 18 ainda, continuando, Pedro, essa afirmação que você disse é muito poderosa, e essa afirmação vai ser o alicerce da minha igreja, vai ser o fundamento da minha igreja, que é o fato de eu ser o Salvador do mundo, o Filho de Deus. E aí ele diz algo muito forte, e as portas, ou portões, do Hades, ou em algumas tradições, do inferno, não poderão vencê-las. Hades era uma tradução do grego para um lugar chamado sepultura, ou inferno.
Quem esteve também em Jerusalém conosco, ano passado, não sei se você lembra, porque foi muito rápido, nós estávamos no ônibus, quando o guia nos falou assim, está vendo esse vale? Hoje é um vale muito bonito, mas nos dias de Jesus, aquele vale ficava fora da cidade velha, que a gente viu lá, a cidade de Jerusalém antiga, e era utilizado para jogar todo o lixo da cidade queimado. Todo o lixo era incinerado ali. E não só ele, cadáveres de pessoas ímpias eram jogados e incineradas lá. E aquele lugar era um lugar terrível. E na cultura da época, existia também a ideia de que pessoas perversas, pessoas sem Deus, eram lançadas num lugar obscuro, um lugar triste, um lugar vazio. E elas eram trancadas ali. E elas estavam impedidas por deuses de sair dali. Então, a linguagem utilizada por Jesus nesse texto é uma linguagem que todo mundo que ouvia na época entendia o que ele estava falando. A minha igreja que eu estaria edificando, ela terá um poder tremendo, que nem as portas deste lugar de tormento poderá resistir. Preste atenção, porque muita gente também entende esse texto errado. Muita gente entende que a igreja está na defensiva. Muita gente entende que os portões é para a igreja, que o diabo vem atacar, que o inferno vem atacar e a igreja está firme e forte. Não, queridos, não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, a minha igreja é tão poderosa que ela pode entrar nos mais profundos e terríveis lugares deste mundo e arrebatar quem quer que esteja sendo levado para lá. Esta é a igreja que eu estou edificando. O inferno, esse lugar terrível, não terá mais poder de aprisionar ninguém, porque a minha igreja está sendo levantada. A igreja do Senhor Jesus tem poder, mas são portões. Como a gente vai romper esses portões? Existem portões que foram colocados, como a gente vai? Jesus faz algo tremendo, presta atenção no que ele está dizendo. Sim, são portões. Jesus está dizendo, o portão não é da igreja que está sendo atacada e precisa se defender, o portão é do Hades, do inferno, que não poderá resistir à igreja. Então Jesus diz para Pedro, vou construir uma igreja, ela será poderosa, tão poderosa que nem mesmo o inferno com seus portões, esse lugar de tormento poderá resisti-la, nós vamos vencê-la. A igreja, preste atenção no que eu vou dizer, vence a morte. A igreja vence a morte. A igreja tem poder de entrar num lugar de tormento eterno e resgatar. É isso que Jesus está dizendo. Jesus, mas como é que você vai construir isso? Como é que o senhor vai fazer isso? Como que a gente vai poder fazer isso? Jesus fala para Pedro, e esse é o ponto da mensagem de hoje, da autoridade. Eu te darei as chaves. Diga comigo, chaves. Eu te darei as chaves do reino. Chaves do reino. Você tem que entender que naquela época, chaves tinham um significado muito mais forte do que a gente tem hoje. Não era todo mundo que tinha uma chave. Não era todo mundo que carregava uma chave. Chave na época era dada a pessoas que estavam exercendo autoridade. Quando um rei escolhia um dos seus servos e dava a ele uma chave de algum lugar do castelo, do reino dele, esse servo não simplesmente pegava a chave e colocava num bolso e guardava. Eles faziam algo muito interessante. Eu fui pesquisar sobre isso. Diz que eles pegavam a chave, amarravam numa corrente e penduravam no pescoço. E caminhavam por todo o reino para que as pessoas pudessem ver que ele havia recebido do rei autoridade. Que essa pessoa tinha sido escolhida por um rei e recebeu desse rei poder. Porque quem recebe chave recebe autoridade. Quem recebe a chave recebe poder. Então quando Jesus diz assim, como é que vocês vão fazer isso? O inferno tem portas. Sim, a cultura e todo mundo crê que essas pessoas que foram lançadas ou estão sendo lançadas ali, estão trancafiadas. Mas eu tenho a chave. Eu tenho as chaves. E essas chaves eu estarei dando a vocês. Preste atenção, chaves estão associadas a conhecimento e a interpretação. Estão também relacionadas a segredos, instruções, informações guardadas e só pudessem ser abertas com a chave certa. Jesus falou assim, olha, existem coisas que vocês até agora não entendem, não têm, mas eu estou entregando para vocês o mistério de todas as coisas. Vocês terão poder de entrar e resgatar as pessoas do inferno. Quantos podem dizer amém? Lucas capítulo 11, verso 52, eu tenho projetado para vocês. Quando Jesus desafia e fala com os líderes da época,
ele fala assim com eles: ai de vocês, peritos da lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Olha o que ele diz para eles: vocês mesmos não entraram e estão impedindo, e impediram os que estavam prestes a entrar. O que Jesus estava dizendo aqui com eles é o seguinte: olha, chave é algo que te traz não só autoridade, mas chave te traz responsabilidade. Vira para a pessoa que está do teu lado assim: você quer chave? Para quê? Porque junto com a chave não vem só autoridade, junto com a chave vem responsabilidade. Os peritos da lei conheciam Deus, eles sabiam quem Deus era, mas eles estavam com a chave balançando no pescoço, não entravam e não permitia que ninguém entrasse. Estavam ali, exibindo que tinham conhecimento, exibindo que tinha esse poder. Chave nenhuma vai fazer benefício nenhum se ela não for utilizada pelo propósito pelo qual ela foi criada. E a chave que eu estou falando hoje, ela tem um propósito específico e claro. Ela é para a edificação do reino de Deus. Do reino de Deus. Quando você recebe chaves, você recebe 3 direitos. Primeiro, o direito de entrar na casa. Se eu te der a chave do meu carro, eu estou dando o direito de você dirigir meu carro. Eu me responsabilizo. Se você souber dirigir, stick shift, de marcha. Mas eu estou dando direito a você, eu estou te dando autoridade. Se eu te der a chave da minha casa, eu estou te dando autoridade na casa. Então, quando eles receberam a chave, eles estavam recebendo esse direito de cara. Vocês estão recebendo o direito de entrar. Não só isso, eles estavam também recebendo o direito de viver. Mais uma vez usando, se eu te der a chave da minha casa, eu te dou o direito não só entrar, mas de estar ali também. Se eu te falar: olha, eu vou viajar, vou ficar 15 dias fora, como eu já fiz com algumas pessoas que eu confio. Você pode ficar lá em casa, você pode dormir lá em casa. Acho que seria estranho você falar: eu estou cachado do pastor, mas não vou dormir na casa dele, não, vou dormir no quintal. Vou montar uma barraca, vou ficar lá. Não vou ficar na casa. Claro que você tem o direito de viver na casa, porque você tem a chave da casa. Então os discípulos tinham recebido o direito de entrar na casa, mas também o direito de viver na casa. Mas o terceiro ponto, é o ponto mais importante no contexto que a gente está falando hoje. Eles receberam o direito de controlar quem entrava e quem não entraria na casa. Quando você tem as chaves, você controla quem entra e quem sai. Usar o pastor Fernando porque ele sempre foi muito cuidadoso com essa igreja. E se tinha uma coisa que ele fazia questão de sempre frisar é: cuidado com as chaves da igreja. Quem já ouviu isso dele, levanta a mão e fala assim: amém. Não dê essa chave para ninguém, não compartilhe essa chave com ninguém. Eu não quero essa chave em outras mãos a não ser na sua mão. Quando ele falava isso, quantas vezes? E não vai mudar não, tá? Essa chave continua na sua mão. E o código da igreja, né, do acesso ao alarme, ele tinha muito cuidado, porque isso controla quem entra. Ele falou assim: eu preciso saber quem está vindo aqui. Eu preciso de controlar, porque a chave traz controle. No contexto que a gente está falando, o que Jesus estava falando com os seus discípulos, isso é muito sério, queridos. Porque nós sim temos o direito de entrar na casa. Nós recebemos do Senhor o direito de viver na casa. Mas nós também recebemos a responsabilidade de controlar quem entra e quem sai da casa. Isso é muito sério. Imagine você que há pessoas que talvez não estarão entrando no reino, porque a gente está mantendo, assim como os escribas da lei daqueles dias, a porta fechada. Talvez você não está como eles que não entrou, mas está impedindo quem quer entrar. Deixa eu ser mais claro. As nossas vidas refletem aquilo que nós cremos. Há uma frase que foi atribuída, né, muitos anos atrás a Francisco de Assis, mas que não necessariamente sabe que é dele, que dizia o seguinte: pregue o evangelho e, quando necessário, use palavras. Significa que tudo que você faz está falando porque você é um representante de Deus aqui na terra. As pessoas sabem que você é um cristão, sabem que você é um discípulo. Eu estava ouvindo o pastor Cisa pregar no primeiro culto e eu falei assim: nossa, isso se encaixa perfeitamente com muita gente. Não creio que encaixa comigo porque eu dirijo tranquilo. Mas tem muita gente que na hora que está dirigindo não está pregando o evangelho. Se você ouviu isso de Deus, faz assim: ô Jesus, fala não.
Porque se uma pessoa observar do jeito que você dirige, ela jamais entrará nos céus. Porque você não dá testemunho na hora que você está dirigindo. E possivelmente para algumas pessoas você está fechando a porta. Nós estamos num país onde a gente convive muito com roommates, pessoas que vivem na mesma casa, que não são necessariamente nossos familiares. O jeito que você vive em casa fala muito para essas pessoas. E às vezes a gente pode estar fechando portas. Já ouviu isso antes? Se for para ser crente como você, eu nunca vou ser. Talvez você não ouviu para você, mas você já ouviu alguém dizendo isso? Sim ou não? Isso é fechar a porta. E você recebeu a chave. Martinho Lutero disse o seguinte: a chave do reino é a pregação. E quando eu falo de pregação, não é só essa pregação que está sendo feita aqui de cima do púlpito. Eu estou falando de tudo que a gente faz. Nós recebemos de Jesus a autoridade de proclamar as boas novas, e as boas novas são proclamadas através da vida que eu vivo, da vida que você vive. Nós temos a responsabilidade, querido, sim, de levar esse legado, não deixado pelo pastor Fernando, mas deixado por Jesus, de pregar as boas novas. No verso 19 do capítulo 16 que a gente está vendo, ele diz o seguinte: tudo que vocês ligares na terra com essa chave, será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra, será desligado no céu. O que Jesus estava dizendo aqui era algo muito profundo, eu não tenho tempo hoje, mas no original, esta passagem ela é bem confusa no verbo que nós estamos acostumados a ouvir. No original aqui está parecendo que é ação e reação. Quantos estão me acompanhando? Você liga e lá é ligado, você desliga, lá é desligado. Mas no original o verbo traz uma fusão que a gente não tem na nossa língua. Você liga e lá já estava ligado. E você desliga, lá já estava desligado. Porque lembre que o céu, as coisas já estão diante de Deus como se já foram. Por isso que nós temos o livro de Apocalipse, por isso que nós temos o mar ali das multidões que estarão perante o Senhor. Eu não sei, você não sabe, mas Deus sabe quem vai se salvar. Quantos podem dizer amém? Por isso, quando você ligar aqui na terra, não necessariamente Deus está dando poder de fazer tudo e Deus sair atrás assinando o cheque. Tem gente que acha que esse ligar, não, eu recebi a autoridade, eu vou estar falando, eu vou estar gritando e Deus vem atrás respondendo, respaldando. Não necessariamente, queridos. No contexto de reino, Deus sabe todos aqueles que serão salvos. Eu não sei, você não sabe. É por isso que temos que pregar o evangelho a todos. E o ligar e desligar é uma palavra tão comum naquela época no aramaico que eles entenderam na área. Como a gente fala hoje, eu estava conversando com o pastor Cisa, elaborando essa palavra. Falei, que palavra que seria para vocês em inglês se faz sentido para nós em português? É tipo você falar assim, não estou nem aí, não estou nem aí. A gente fala isso direto, palavra comum que você usa, corriqueira. Ligar e desligar era algo comum, corriqueira, e eles entendiam. Significava deixar ou conectar a pessoa a uma responsabilidade. A gente sempre usa o ligar na forma positiva e o desligar na forma negativa. Mas nesse contexto, o ligar é negativo e o desligar é positivo. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Quando você está ligando, é quando você está deixando de falar e a pessoa está ligada ao pecado e à morte eterna dela. Mas quando você desliga, é quando você compartilha através da chave que você tem, o poder do evangelho, destranca aquela pessoa das portas do inferno, abre e diz assim, saia do inferno, porque o Senhor Jesus está te chamando para uma vida e uma vida com abundante. Agora ela está desligada da condenação do pecado. Quantos podem dizer amém? Então quando nós desligarmos é isso, essa pessoa está ligada, porque de acordo com a palavra de Deus, todo aquele que não crê já está condenado. Já está condenado. E nós desligamos quando a gente diz para ela, claro, bem claro, Jesus te ama, Ele morreu na cruz para te salvar. E a pessoa ouve essa mensagem e diz assim, como que eu posso fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus de todo o coração, será salvo você e a sua casa. E a pessoa assim, eu quero. E ela entrega e você naquele momento está desligando, ela pega a chave e assim, desliga. Você agora é uma nova criatura, eis que tudo se fez novo. Conclusão dessa mensagem, Pedro, um representante dos discípulos, recebeu a chave. Você recebeu a chave. Pedro, um representante dos discípulos, também pegou essa chave como um instrumento que abre o que precisava ser aberto. Preste atenção que quando Jesus fala ali com eles, não está falando num verbo que já estava acontecendo. Jesus fala também num verbo futuro. Eu te darei, vocês ouviram isso em português? Eu te darei as chaves do reino. Eu te darei a autoridade e o poder para fazer isso. Não deu ali na hora.
Porque no verso de número 20, se você ler, continuar lendo, eu não tenho projetado, Jesus fala assim, olha, não diga, você está aí com a sua Bíblia aberta, eu deixei de propósito para que você leia, não diga, então advertiu os seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Não faz sentido, Jesus acaba de fazer uma revelação como essa, e chega para eles e fala assim, olha, não conte para ninguém, por quê? Porque ainda não era a hora. Eles só iriam receber aquela chave, essa autoridade, quando Jesus fosse morto, crucificado na cruz, ressuscitasse ao terceiro dia, e mais tarde eles recebessem autoridade através do Espírito Santo. Mas hoje isso já aconteceu, quantos podem dizer amém? Hoje nós temos o Espírito Santo, e nós temos essa autoridade. Quando Jesus apareceu aos discípulos depois de ter sido crucificado, em Mateus 28, versos 18 em diante, eu tenho projetado para você, ele diz, Jesus se aproximou deles depois da morte, depois de ser redimido pelo Pai, e diz, foi-me dado toda a autoridade, diga comigo, autoridade. Mais uma vez a mesma palavra, nos céus e na terra. E ele diz assim, ó, esse poder, essa chave, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Em Marcos 16, o paralelo dessa passagem diz que esse poder, essa autoridade, essa chave, traria não só para nós a responsabilidade e o privilégio de pregar as boas novas, mas também nos daria poder para fazer outras coisas. Olha o que ele diz, esses sinais acompanharão, ou seja, quando vocês fizerem isso, sinais te seguirão, acompanharão os que creem, e em meu nome expulsarão demônios, poder que essa chave traz, falarão novas línguas, capacidade de fazer muito além daquilo que você pode, pegarão em serpentes, e se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal algum, nenhum, imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Jesus nos deu autoridade para pregar as boas novas, inferno nenhum pode resistir a essa mensagem, quantos podem dizer amém? Jesus nos deu autoridade para expulsar demônios, ninguém mais ficará aprisionado por mal algum, por demônio nenhum, porque nós temos a chave da libertação. Jesus nos deu autoridade de falar novas línguas, Jesus nos deu autoridade de pegar em serpente e enfrentar dificuldades até mesmo de mortes. Jesus nos deu autoridade para beber veneno, ou seja, enfrentar ataques que estão sendo preparados para nos tirar a vida, mas em seu nome nós iremos vencer. Jesus nos deu poder para curar os enfermos. Eu quero concluir essa mensagem só fazendo uma rápida conexão que você precisa de entender. Quando Adão foi criado por Deus, ele foi colocado no jardim do Éden. E porque ele desobedeceu a Deus, ele foi expulso do jardim. Mas lembre, quando ele foi colocado no jardim, Deus deu a ele autoridade sobre toda a terra ali, sobre todo o jardim. A autoridade claramente estava vinculada à obediência a Deus. Te dei autoridade, governe sobre todo o jardim. Quando o homem pecou, quando a mulher pecou, eles foram expulsos, eles perderam a autoridade. Eles passaram a viver no mundo sem autoridade, e essa autoridade que nunca foi dada ao inimigo, foi usurpada por ele. Por isso que quando ele tenta Jesus, em João 4, ele oferece coisa que não é dele a Jesus. Quantos já leram isso? Ele nunca recebeu essa autoridade de Deus. Ele é um usurpador. Mas quando Jesus volta, e Paulo fala que Jesus é o segundo Adão, ele resgata essa autoridade que um dia foi dada por Deus ao homem. E Jesus traz de volta como filho obediente e diz, agora eu tenho essa autoridade. E eu vos dou meus filhos, filhos da graça, não só mais os filhos agora da condenação que éramos de Adão, mas agora os filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, eu lhes dou autoridade. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Nós recebemos essa autoridade de Jesus que resgatou o que era do homem. A terra é o lugar que o homem governa, foi isso que Deus disse. Este é um lugar nosso, queridos. Inferno nenhum vai resistir à nossa mensagem. Inferno nenhum vai segurar a igreja do Senhor. Inferno nenhum tem poder de nos reter. Mas nós marcharemos contra o inferno e as portas do inferno não prevalecerão. Ela cairá. Porque esse mundo pertence ao homem. Deus deu aos homens. O poder e a autoridade está aqui. E principalmente ao homem remido e lavado pelo sangue de Jesus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero orar por você, você que me assiste. Estou concluindo essa mensagem para nós, e nós teremos a ceia ainda. Mas pense no que Deus está falando com a gente hoje. O que você vai fazer com essa informação? Será que será mais um culto onde nós seremos instruídos em uma verdade?
sem que isso traga alguma mudança, traga algum diferencial dentro de nós, ou iremos assumir as nossas responsabilidades como discípulos? E falar com você, para você pensar sobre isso. As chaves do reino estão em nossas mãos. Há pessoas que você conhece, pessoas que estão na sua vida, você que me ouve aqui, você que está me ouvindo através desse canal, que precisam ser libertas. Há 2 semanas atrás, praticamente, aqui, mas ele estava pronto. Ele tinha ouvido esta mensagem, que Jesus é o Salvador do mundo, o Filho de Deus que veio para nos salvar. E um dia, ainda jovem, ele entregou seu coração para Jesus. E como ele nos ensinou, o nome dele foi escrito no livro da vida. E como ele nos dizia várias vezes: eu não quero ir, mas se precisar eu estou pronto. Eu estou pronto. E nós sabemos que ele está com o Senhor. Mas há muitas pessoas que não têm essa certeza. Há muitas pessoas que, se a morte chegar para você agora, será esse lugar terrível que eu acabei de falar. Infelizmente as portas terão sido fechadas, porque uma vez escolhido não ter seguido ao Filho de Deus e aceitado essa mensagem, não há salvação. A salvação está agora disponível para todos. E eu estou aqui como um mensageiro de Deus para te dizer: Jesus te ama. Ele pagou o preço pelo teu pecado. E Ele me enviou aqui para te dizer que você não precisa de ir para lá. Essa chave está te libertando do cativeiro eterno. Essa chave está te trazendo para o reino da luz, do Filho do Deus amado, e te dizendo: eu te escolhi, te remi, você é meu. Comprei-te pelo precioso sangue. Se você está ouvindo isso, está ardendo no seu coração, eu quero orar com você. Você que está aqui na igreja, você que me ouve. Tudo que eu peço que você faça é essa oração. Se você reconhece que Jesus é o seu Senhor e Salvador, diga comigo. Eu vou pedir que todos façam, para que ajude quem está presente. Diga: Pai amado, eu reconheço que sou pecador e que preciso desesperadamente de um Salvador. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Eu entrego a minha vida a Ele. Eu peço perdão